A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Horas. As notícias às 8 com Carla Jorge de Carvalho. O selecionador nacional Roberto Martínez garante que Portugal vai estar no Mundial de Futebol com a ambição de lutar pelo título. E recusa a ideia de que a seleção esteja condicionada pelos objetivos de Cristiano Ronaldo. Roberto Martínez recebeu as 4 rádios de informação na cidade do futebol e falou sobre as expectativas para o Campeonato Mundial. Confessa que não vê Cristiano Ronaldo preocupado com o golo 1000. Não, porque eu acho que o Cris não joga agora, isso é uma opinião pessoal, mas eu não percebo o Cris a jogar com ansiedade ou intenção de chegar ao golo 1000. O Cris, com 950 golos ou 1050, é o mesmo legado, não vai mudar nada. Isso é uma conversa de fora. Também? Acha que ele também acredita? Totalmente, porque nós tivemos jogos onde o Cris... à frente da baliza, olha para a assistência. Quanto aos jogos de preparação, em março, frente ao México e Estados Unidos da América, Roberto Martínez não revela se Cristiano Ronaldo está disponível, mas assume que está a preparar a convocatória de mais um avançado. Temos muitos atacantes diferentes. Estamos a falar do Paulinho, muito diferente do Fábio Silva, muito diferente do André Silva, muito diferente do Chermiti, o Gonçalo Guedes, que é um atacante diferente. Então vai ser mais uma questão de perfil do que de rendimento? Vai. Então fala-nos desse perfil. O que é que procura nesse avançado extra da seleção? É uma situação difícil, porque é o nosso Diogo Jota. É um jogador que é um atacante, é um jogador que é muito inteligente, que chega na área, que não seja só um ponta de lança. Roberto Martínez recebeu na cidade do futebol a Rádio Observador, a Antena 1, a Renascença e a TSF. Recusa ainda comentar o futuro na seleção, perante rumores de que pode estar perto de deixar o comando da equipa. Martínez garante que está apenas focado no Mundial. Quanto à segurança da equipa portuguesa na prova, Roberto Martínez diz que não está preocupado, explica que isso é algo que escapa aos poderes do selecionador. O Mundial de Futebol realiza-se de 11 de junho a 19 de julho. É uma organização conjunta entre Estados Unidos, Canadá e México. Esta é uma entrevista para escutar na íntegra depois das notícias à 13h e que já está disponível em podcast e também em vídeo no nosso site. Ainda no desporto, o Sporting conseguiu a reviravolta e está assim qualificado para os quartos de final da Liga dos Campeões. Goleou ontem em Alvalade o Bodo Glimt por 5-0. Os Leões repetiram um feito de há 62 anos, quando, contra o Manchester United, para a Taça das Taças, recuperaram de uma desvantagem de 3 golos trazida de Inglaterra. Agora, a vítima foi o Bodo Glimt, da Noruega. Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luís Soares, Rafael Nel e Maxi Araújo marcaram os golos desta vitória histórica. O uruguaio marcou o golo do apuramento para os Leões e aos microfones da Sport TV fala de uma noite inesquecível. Uma noite que vai quedar para a história. Sabíamos que lo podíamos fazer. É uma noite que vai ficar na história. Sabíamos o que podíamos fazer. Nós vimos o quão bons eles eram, mas eles não viram o nosso melhor porque não tivemos um bom jogo no campo deles. E creio que eles não viram o nosso melhor e acho que hoje mostramos muito ânimo e acho que fomos uns justos vencedores. Todo lo bueno y todo lo que podíamos hacer y bueno, creo que hoy le hicimos muchísimo daño y como lo fuimos a buscar desde el primer minuto, creo que fuimos merecedores vencedores. A emoção de Maxi Araújo, 43 anos depois o Clube de Alvalade volta aos quartos de final da Champions. A imprensa internacional também destaca o triunfo do Sporting, que descreve como épico, brutal, fala de uma noite perfeita. Os Leões vão enfrentar agora o líder da Premier League, o Arsenal, nos quartos de final da Liga dos Campeões. A primeira mão é em Alvalade, dia 7 ou 8 de abril. Mário Centeno só teve 20 anos de trabalho efetivo no Banco de Portugal, mas o antigo governador chegou
chegou a acordo para a reforma antecipada com base em 35 anos de serviço. Na prática foram 15 anos como economista e outros 5 como governador. De acordo com a informação disponível, foi considerada uma carreira praticamente de 35 anos, embora Mário Centeno tenha passado pouco mais de metade desse tempo a trabalhar efetivamente no supervisor. Carlos Pedro. As regras do Fundo de Pensões do Banco de Portugal prevêem que a reforma antecipada pode acontecer após um mínimo de 50 anos de idade e 15 de serviço. Mário Centeno encaixa nestas condições, mas os termos do acordo consideram uma carreira bem mais longa, 35 anos. Segundo apurou o observador, Centeno fica a receber uma reforma inferior ao salário de 15 mil euros que recebia desde que deixou de ser governador. Isto quer dizer que, a prazo, o Banco de Portugal poupa algum dinheiro, mas para isso ser possível, Álvaro Santos Pereira teve de assinar um cheque para dar ao Fundo de Pensões aquilo que seria pago nos anos que faltavam até a reforma. Carlos, importa perceber como se explica então esta diferença entre os 20 anos de trabalho efetivo e os 35 que foram contados. O Banco de Portugal não respondeu às dúvidas do observador, mas aqui a palavra-chave parece ser negociar. Embora Mário Centeno encaixe nos mínimos para a reforma antecipada, o valor a que se chega tem de ser aprovado entre as duas partes e aqui é determinante o poder negocial do trabalhador. No caso de Centeno, ao que foi possível apurar pelo observador, desde 1995 que contribui para o Fundo de Pensões, o que significa que a carreira ronda os 31 anos. O Chega já anunciou, entretanto, que vai chamar ao Parlamento com caráter de urgência o atual governador para dar mais explicações sobre o caso. André Ventura afirma que está perplexo com o acordo. Carlos Pedro, com o caso da reforma antecipada de Mário Centeno, quase 6 meses depois de Álvaro Santos Pereira assumir o cargo de governador do Banco de Portugal, as duas partes acabaram por fazer um acordo para que cada um siga o seu caminho. Entretanto, Mário Centeno diz que sai do Banco de Portugal para ter mais liberdade. Faz hoje uma declaração ao Diário de Notícias. Mais do que representar um ganho financeiro, é uma decisão consciente de liberdade. Mário Centeno está a dar aulas na Universidade de Miami, nos Estados Unidos, mas diz ao DN que tem o futuro em aberto, recusa fechar portas a um eventual regresso à vida política ativa, diz mesmo que o país precisa de pensar e que quem quiser ser líder tem de mostrar serviço e preparação. São 8h07, Carla, antes dos momentos de glória, que outras notícias merecem destaque? O atual líder do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, é o único candidato à presidência da estrutura regional do partido. As eleições internas estão marcadas para hoje. Albuquerque tem, assim, garantida a reeleição para o cargo que ocupa desde 2014. O Presidente da República começa hoje a receber os partidos com assento parlamentar no âmbito das consultas de início de mandato. O PSD será o primeiro a ser recebido por António José Seguro, pelas 11 horas, seguido do PS, Iniciativa Liberal e do LIVRE. As audiências continuam amanhã. Esta tarde há também debate quinzenal no Parlamento com o Primeiro-Ministro. O Corpo da Guarda da Revolução Islâmica lançou um ataque com mísseis contra Tel Aviv. Pelo menos 2 pessoas morreram. Foi um ataque em retaliação pela morte do conselheiro do líder supremo iraniano. O Irão confirma a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, que tinha sido avançada ontem por Israel. Ainda o desporto. Esta tarde é a vez do Sporting de Braga entrar em campo para a Liga Europa. Vai receber os húngaros do Ferencváros com a missão de inverter a derrota por 2-0 sofrida em Budapeste. O jogo começa às 3h30 da tarde.